Olá, meu querido, tudo bem? Tudo na paz, tudo na graça? Vamos para mais um entendimento da palavra do nosso Criador. E se você entendesse isso aqui, o que você faria? Em primeiro lugar, deixa o seu like, se inscreva no nosso canal, compartilhe os estudos e também faça uma coisa muito importante, tá bom, querido? Deixe na aba dos comentários aí o que você achou do vídeo, de qual estado que você está falando, de qual estado que você está comentando, só para mim saber o alcance desse vídeo, quais os estados do Brasil que está chegando, tá bom, querido? Mas não deixe de compartilhar, não deixe de se inscrever e não deixe de deixar o seu like aí, tá bom, querido? Quando eu tiver mais recurso, eu vou colocar aí, né? Eu acho tão bonito, é tudo automático, né? O pedido de like, o pedido da inscrição, é tudo automático, eu acho lindo. Quando eu tiver recurso, não é? Eu não pretendo tão cedo, não é? Parar de falar sobre a graça de Deus, isso me conforta, isso me dá alegria, isso me dá prazer. Se tem uma coisa que me dá prazer, com toda honestidade, queridos, na minha vida, hoje eu posso falar assim, se tem uma coisa que me dá prazer hoje, é estudar a palavra e divulgar. Se alguém falar ou me perguntar qual é a maior alegria hoje para mim, além, claro, da minha família, é estudar a palavra e colocar aí no YouTube para todo mundo que puder ter acesso a esse entendimento. Vou repetir, querida, a minha pergunta. Principalmente para os religiosos que esse vídeo vai alcançar. A pergunta é, e se você entendesse isso aqui, o que você faria? O que, irmão Alberto? O Salmo 122. O Salmo 122 não é aquilo que você pensa que é. Está escrito assim, acompanhe comigo do outro lado da sua Bíblia. Davi, divulgando ou expressando um cântico, Davi disse assim, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Em algumas tradições tem um ponto de interrogação aqui. Nesse vamos à casa do Senhor. Na Bíblia que eu estou usando, é um ponto final. Muita gente acha que quando Davi disse, vamos à casa do Senhor, ele está se referindo ao templo em Jerusalém. Querido, o templo em Jerusalém, na época de Davi, não tinha sido nem construído ainda. O templo físico, o representante máximo da lei de Moisés. Quem construiu o templo foi o filho de Davi, Salomão. Davi, ele ajuntou os materiais. Davi, ele juntou todo o material que ia ser usado no templo. Mas Davi não se referia à casa do Senhor como templo físico em Jerusalém. Queridos, quando Davi disse isso, o próprio versículo 2 já está mostrando ao que Davi se referia quando ele falava, vamos à casa do Senhor. Ele disse assim no versículo 2 do Salmo 122, os nossos pés estão dentro das suas portas, ó Jerusalém. Davi, meu querido, ele se referia a Jerusalém como casa do Senhor. Não é o que os pastores te ensinam ou querem que você entenda que templo já existia na época de Davi. Não, queridos. Templo físico, na época de Davi, não era ainda, não tinha sido construído ainda. Ele disse assim no versículo 3, Jerusalém está edificada como uma cidade compacta,
firme, solidificada. Davi, ele estava se referindo a Jerusalém como a casa do Senhor. Então, não é errado, queridos, você congregar. Errado é você fundar um edifício físico, registrar um CNPJ e chamar isso de casa de Deus, igreja. Você acha que os preteristas, nós somos contra a pessoa congregar? Querido, congregar é ajuntamento de pessoas. Pode ser numa varanda de uma casa, pode ser num campo aberto, pode ser, querido, dentro de um hospital, pode ser dentro de uma clínica, pode ser dentro de um bar, pode ser num campo de futebol, pode ser numa praça. Não é errado você congregar ajuntamento de pessoas para você falar das grandezas de Deus, para você falar das grandezas do Criador, para você ensinar e aprender os benefícios que a cruz trouxe, os benefícios do ano 70, a grande tribulação. Não é errado você congregar. Errado é você achar que um templo específico com nome dado pelo registro do CNPJ, aquele lugar, você dizer que aquilo ali é casa de Deus. É isso que é errado, querido. Aqui na minha casa é um ponto de encontro para a gente falar sobre a palavra do nosso Criador. Aqui se reúne igreja, mas na minha casa não tem placa de igreja. Na minha casa não tem o CNPJ registrado. Na minha casa não tem obrigação de dízimo. Na minha área, onde eu reúno com várias pessoas, não tem dia marcado. Quando as pessoas vêm para conversar sobre a palavra, eu converso, pode ser 1, 2, 3, 4, 5 pessoas. Eu converso. Eu vou a certas casas, a certos lugares, conversar sobre a palavra do nosso Criador. Sou convidado para isso. E até em templo também. Com CNPJ e tudo. Eu sou convidado para trazer um estudo e eu vou lá. Sem ferir ninguém. Eu vou lá. Mas toda vez que eu vou, eu ensino sobre a graça e o evangelho eterno. Eu ensino sobre o preterismo completo. Queridos, Davi, ele não se referia a um templo físico, como se fosse casa de Deus. Ele se referiu a Jerusalém como casa de Deus. O versículo 2 já diz isso. Eu sinto muito, meu querido, em te informar, mas a forma que o Criador mais detesta, a forma que o Criador mais detesta em ser adorado é esta. Qual, irmão Alberto? Você ia a um templo físico com o CNPJ, o nome registrado numa placa e você chamar aquilo ali de igreja. É a forma de adoração mais detestável pelo nosso Criador. Mas, irmão Alberto, tem como o Senhor me mostrar isso na Bíblia? Claro, querido. Eu vou te mostrar já já. Para você parar de dizer, parar com esse paradigma de ficar insinuando ou nos chamando de hereges, até porque herege tem uma conotação positiva para nós. A conotação herege, esse adjetivo que você chama os ensinadores da graça de hereges, para nós, a conotação desse adjetivo, ela é positiva. Porque herege, nos anais da história, é aquele que sofria
mas não negava o nome de Cristo, o nome de Deus. É aquele que sofria, mas ele não negava. Ele foi levado até mesmo à tortura, mas ele não negava. Foi batizado de herege, porque ele não estava em concordância com os dogmas de uma certa religião, denominação, que exterminou muitos cristãos do mundo afora. Estude, pesquise sobre a Inquisição. Pesquise aí, querido. Pesquise e você vai ver de onde surgiu esse verbo, esse adjetivo chamado herege. Então, querido, a pior forma de adoração para o Criador é você ir a um templo físico, chamado de igreja, e dizer que é só lá que você consegue buscar adorar o Criador. O primeiro versículo que eu quero te mostrar, Atos capítulo 1. Capítulo 1 não. Atos capítulo 7. Atos capítulo 7. Esses textos são os mais conhecidos para jogar por terra essa questão de templo físico como casa de Deus. Olha o que diz aqui. Capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, o versículo 48 e 49. Veja se é invenção ou nós estamos lendo o que está escrito. Atos 7, 48 e 49. Isso aqui foi registrado por Estevão na hora da sua morte. Estevão foi chamado de herege também, porque ele falou contra o templo e falou contra a lei de Moisés. Aonde que você vai achar isso? Em Atos, no capítulo 6. Dê uma olhadinha lá. Todo o capítulo 6. E terminando o capítulo 6, você vai ver por que Estevão foi levado a morrer a pedrada. Estevão foi o primeiro mártir da era cristã. Atos 7, 48 e 49. Mas o Altíssimo, referência ao Criador, não habita em templos feitos por mãos de homens, como diz o profeta. 2 pontos. O que o profeta disse? O céu é o meu trono, e a terra é o estrado dos meus pés. Que casa que vocês acham que pode me edificar? Diz o Senhor. Ou qual é o lugar do meu repouso? Isaías, você vai encontrar isso. A mesma coisa. 66, o verso 1 e 2. Vamos lá, Isaías, para ver a quem que Estevão estava se referindo quando ele escreveu isso. Vamos lá? Para você não continuar dizendo que nós ensinamos coisa da nossa cabeça. Isaías 66, 1 e 2. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono. Dá para você entender que Estevão estava repetindo a palavra do profeta Isaías? Isaías está há 700 anos antes de Cristo. E Estevão está repetindo a mesma palavra que o profeta Isaías mencionou. Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra é o estrado dos meus pés. Onde está a casa que nos edificareis? Onde será o lugar do meu descanso? Não fez a minha mão todas essas coisas e assim vieram a existir? Diz o Senhor, é para este que olharei, para o humilde e o contrito de espírito e que treme da minha palavra. Estevão repete esta palavra. Dá para você entender? Dá para você entender isso aqui? Que o templo físico em Jerusalém já estava com os dias contados desde quando nasceu, não era nem para ter nascido? Aquele templo físico em Jerusalém? E quem que reedificou os templos físicos para botar o crente lá dentro?
E o crente vive enganado achando que aquilo lá é a casa de Deus. No 4º século, Constantino, imperador romano. E você aí, praticando um costume idólatra, e talvez não saiba disso. Agora veja o que diz Atos, agora é Paulo, não é mais Estevão. 17, 24 a 25. Atos 17, 24 a 25. Olha o que diz aqui. Olha só. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, e nem tampouco é servido por mãos de homens, como que tivesse precisando de alguma coisa, porque foi ele mesmo quem deu a todos a vida, a respiração e todas as coisas. Paulo repete as mesmas coisas que Estevão repete. Paulo também busca em Isaías base bíblica para repetir o que Isaías falou. Você vê, queridos, que os apóstolos, aqueles que entenderam a graça, eles buscam na própria palavra base bíblica para falar aquilo que eles falaram, enquanto que os religiosos, eles inventam coisas e querem que as pessoas engulam aquilo que eles inventam. Em João capítulo 4, versículo 23 e 24, naquele encontro épico de Jesus com a samaritana perguntou a Jesus onde é que o verdadeiro adorador deveria adorar a Deus. Jesus foi enfático. Ele não pensou duas vezes. Ele falou, não é no monte nem no templo. Não é nem em Gerezim nem em Jerusalém. O verdadeiro adorador, ele adora em espírito e em verdade. Porque Deus é espírito. E importa que o verdadeiro adorador o adore em espírito e em verdade. É mentira ou a base é bíblica? Queridos, aquele templo físico caiu no ano 70, ele foi derrubado porque aquela lei estava enferma e precisava acabar. Os religiosos não admitem, eles não admitem essas verdades porque eles querem continuar tirando proveito de você, queridos. O alçapão que os religiosos, começando com Constantino, no quarto século, hoje nós já estamos no 20º século, século 21, e ainda continua a mesma coisa que aconteceu no 4º século para cá. Foi reconstruído os templos e levou as pessoas a blasfemar contra o nosso eterno Criador, e até hoje os crentes religiosos judaizantes acham que é a forma que eles adoram é a que está certa. Não, queridos. A forma certa é em espírito e em verdade. É você meditar na palavra e ensinar o seu próximo o que foi a graça de Deus, o que é o Evangelho Eterno, porque o Evangelho Eterno está em vigor a partir do juízo do ano 70 até hoje. E vai continuar assim. Então preste atenção numa coisa. Os religiosos não admitem essas verdades bíblicas, porque eles querem continuar tirando proveito de você, queridos. Após a morte e a ressurreição de Yahshua, o templo verdadeiro passou a ser eu e você, conforme está escrito, 1 Coríntios 3,16. 1 Coríntios também 6,19. Você medita em sua casa aí, para o vídeo não ficar muito comprido. Hebreus 3,6 diz que nós somos a casa de Deus. E por fim, queridos, esse eu faço questão de ler. Olhe agora onde é o verdadeiro santuário, o santuário do Eterno hoje. 1 Coríntios
6 e 19. E já estou encerrando o vídeo. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis. Esse sabeis é um verbo possessivo do plural, que está se referindo aos crentes de Corinto. Mas, como nós estamos na era do Evangelho Eterno, de Romanos até Filemon, essas passagens bíblicas servem para nós, porque é a graça eterna junto com o Evangelho Eterno. Que a graça, ela é eterna. 1 Coríntios 6, 19. Ou não sabeis que o nosso, Paulo está se incluindo, o nosso corpo é santuário do Espírito Santo, que habita em vós, que habita em vocês, corintianos, proveniente de Deus. Não sois de vós mesmos. É aqui que é o verdadeiro santuário, a morada do Eterno. Não é num templo físico, não, queridos. Os pastores estão te enganando. E fuja disso o mais breve possível. Alberto, se eu não for no templo físico congregar, aonde tem uma placa CNPJ, o que eu faço? Queridos, reúna, alugue um lugar, alugue uma casa, alugue um ponto, faça a varanda da sua casa uma igreja, mas não coloque uma placa identificando que ali pertence a uma denominação, pertence a uma convenção, que ali tem o CNPJ. Não faça isso não, querido. Você pode congregar em qualquer lugar. Errado é você colocar nome ou nomes de igrejas e um CNPJ naquela placa e botar o nome lá de pastor presidente. É isso, querido, que está errado. Para de frequentar esses templos físicos e monte um grupo na sua casa para falar da palavra. Abandone esse negócio de dízimo como obrigação. Abandone essa coisa de cartão de membro. Abandone essa coisa de campanhas. Oração em monte, isso, querido, isso foi o passado. Nós vivemos na era do Evangelho Eterno, onde não há necessidade das ordenanças da lei. Não é errado, querido, você congregar, não. Errado é você achar que o templo de Deus é um edifício físico e você chamar aquilo de igreja. Davi, ele não chamou o templo físico de casa do Senhor, ele chamou Jerusalém de casa do Senhor, até que aquela Jerusalém foi destruída e surgiu a nova Jerusalém, a igreja, o corpo de Cristo, o santuário do Espírito Santo de Deus. Captou? Entendeu? Então eu mereço o seu like. Mereço o seu like, mereço a sua inscrição, mereço a divulgação, o compartilhamento e também mereço que você comente aí. Gostou ou não gostou? Assim ou assim. E que o Eterno continue abençoando todas as nossas vidas até que o nosso espírito volte para a eternidade de onde ele veio. Amém? Graça eterna e tudo de bom. Amém.